Boa noite, me chamo Leonardo e juntamente de Ricardo Vaz Machado e Gabriel Nunelli, formamos a equipe 4. E hoje apresentaremos sobre como a álgebra linear tem aplicação no planejamento estratégico de linhas de ônibus entre bairros e previsão de tempo de estrada. Para iniciarmos, vamos imaginar 3 bairros de uma cidade como Curitiba, bairro 1, bairro 2 e bairro 3. Juntamente, pensemos em uma linha de ônibus que atenda a esses 3 bairros. Com o decorrer do dia, as pessoas utilizam os ônibus para estudarem, trabalharem e realizarem tarefas do dia a dia. Com isso, podemos nos perguntar: como as linhas de ônibus atendem a população de maneira eficiente? E como afeta o planejamento de linhas de ônibus? Nosso objetivo é entender como será a distribuição final da população com o tempo e como as ferramentas da álgebra linear, como matrizes, autovalores e autovetores, otimizam o transporte público. Vamos criar 3 matrizes que mostram a mobilidade da população em determinados momentos do dia, sendo, nesse exemplo, manhã, meio-dia e final do dia. Cada entrada da matriz indica uma proporção de pessoas que se movimenta do bairro I para o bairro J. Por exemplo, a entrada 1, 2 da matriz M mostra que 50% das pessoas vão do bairro 1 para o bairro 2. Nota-se que nesse exemplo, no período da manhã, mais pessoas saem do bairro 1 para o bairro 2 e 3. No período de meio-dia, algumas pessoas voltam para o bairro 1 e outras se movimentam entre os bairros 2 e 3. Por fim, no final do dia, mais pessoas voltam para o bairro 1 e outra parte se mantém no bairro 2 e 3. Obtendo-se outra matriz como sendo a matriz média entre os bairros, com essa matriz, utilizamos a álgebra linear para calcularmos os altos valores relacionados à matriz A. Portanto, após alguns cálculos, encontramos que o alto valor associado à matriz A é 1. Como vimos que há autovalores associados à matriz A, podemos encontrar autovetores associados a esses autovalores. Portanto, calculando, o vetor x calculado indica a distribuição a longo prazo da população entre os bairros. Ou seja, após muitos dias, mesmo havendo variações diárias, a população se estabiliza em 34,6% da população no bairro 1, 37,7% no bairro 2 e 27,7% no bairro 3. Com isso, os trabalhadores na área possuem mais precisão ao responder perguntas importantes, como onde alocar mais ônibus, em quais horários reforçar as linhas de ônibus e como evitar congestionamentos futuros. Tudo isso utilizando a álgebra linear. Esse exemplo é apenas um de muitos outros solucionados pela álgebra linear. Agora, eu passo a palavra para o Ricardo, que continuará com a nossa apresentação. Agora vamos dar um outro exemplo relacionado a estimar o tempo que uma pessoa leva para fazer um trajeto, levando em conta fatores que influenciam diretamente o percurso. Esse tipo de modelo é bastante útil em áreas como planejamento urbano, logística de transporte e até mesmo em sistemas de mobilidade urbana inteligente, onde previsões de tempo são essenciais para o bom funcionamento das operações. Vamos imaginar uma pessoa que realiza todos os dias o mesmo trajeto, por exemplo, de casa para o trabalho. Mesmo repetindo o mesmo caminho, o tempo gasto pode variar bastante, dependendo de algumas condições. Às vezes a estrada está em boas condições, em outros dias há buracos ou irregularidades. Em determinados momentos há muito trânsito, em outros o tráfego está mais tranquilo. E além disso, dias chuvosos também podem aumentar o tempo total do percurso. Tudo isso influencia diretamente no tempo final da viagem, e é exatamente essa variação que a gente quer buscar modelar com ferramentas da álgebra linear. Para representar esse problema de forma matemática, definimos 3 variáveis principais, sendo elas a x1, que é a condição da pista, que pode variar de 1 a 5, sendo 1 para ruim e 5 para excelente. x2, nível de engarrafamento, numa escala de 1 a 10, onde 10 indica um trânsito muito intenso. E o x3 é a ocorrência de chuva durante o trajeto. Com essas 3 informações registradas para cada dia, conseguimos tentar prever o tempo total do trajeto, que vamos chamar de t. A relação entre essas variáveis e o tempo gasto pode ser escrito como uma equação linear, da seguinte forma: t igual a beta 0 mais
beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta 3x3 mais e. Nessa equação, o beta 0 é o termo constante, beta 1, beta 2 e o beta 3 são os coeficientes que indicam o impacto de cada fator no tempo total, e o e representa o erro, ou seja, a diferença entre o tempo real e o valor previsto pelo modelo. O nosso objetivo agora é descobrir os melhores valores para esses coeficientes betas, de modo que a equação se aproxime o máximo possível da realidade. E para isso usamos uma técnica muito conhecida chamada método dos mínimos quadrados, que é um método matemático bastante usado em matemática e em estatística, mas que também tem base na álgebra linear. Quem vai explicar como essa técnica funciona brevemente e continuar o exemplo é o Gabriel Lunelli. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer nessa tabela vão ser organizar os dados que a gente tirou de observações em uma tabela. No caso aqui, a gente está separando a primeira coluna para a numeração de cada dia, a segunda para o tempo em minutos de cada trajeto, a terceira para a condição da pista, a quarta para o engarrafamento e a quinta para a chuva. As linhas são compostas de cada dia, respectivamente. O método ele vai nos dar essa equação. Porém, a gente pode acabar organizando ela para isolar o valor de beta, que é o que a gente quer descobrir nesse caso. Então, a gente isola o beta e vai acabar com essa equação aqui. Primeira coisa para a gente resolver essa equação é separar os valores da matriz x e t. Nesse caso, a matriz x vai ser dada basicamente pela nossa tabela. O primeiro valor vai ser um termo constante da nossa equação. O segundo valor vai representar as condições da pista. O terceiro, o engarrafamento. E o quarto, a chuva, cada coluna, respectivamente. Enquanto isso, cada linha vai representar um dia em específico. A matriz T vai ser basicamente a mesma coisa, só que ela vai representar apenas o tempo de cada percurso. Primeira coisa que temos que calcular é a x transposta, que é basicamente a matriz x invertida as suas linhas com colunas. Então, multiplicamos pela matriz x original, que vai acabar nos dando esse valor aqui. Em seguida, nós vamos ter que inverter o resultado dessa matriz. Então, o que a gente faz? A gente cola uma matriz de identidade nela e realiza as equações gaussianas para transformar a matriz que a gente encontrou numa matriz de identidade. E realizando as mesmas equações nessa matriz de identidade grudada, ela vai nos dar, ao final, a nossa matriz inversa. Então, para a segunda parte da equação, a gente vai ter que descobrir quanto que vale a x transposta vezes t. A x transposta a gente já descobriu anteriormente, e a t a gente já tem. Então, a gente só vai multiplicar as duas, dando esses valores. Agora, para finalizar, basta multiplicar ambos os valores que a gente já calculou. A nossa x transposta x inversa vezes a nossa x transposta t. Ela vai dar esse valor que a gente pode acabar convertendo para números decimais para facilitar na nossa conta final. Esses valores dessa matriz que a gente conseguiu são os valores de beta, respectivamente o beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3. Com isso, a gente só precisa colocar eles na nossa equação. Então, pegando a nossa equação lá do começo, a gente vai ter que t é igual a 2,206 mais 0,588 vezes o valor de x1, mais 4,853 vezes o valor de x2, mais 3,676 vezes o valor de x3, mais o nosso erro. Então, em um exemplo, onde o dia tem uma pista mediana de valor 3, um engarrafamento alto de valor 7 e chuva leve nível 1, a gente vai ter que t é igual a 2,206 mais 0,588 vezes 3 mais 4,853 vezes 7 mais 3,676 vezes 1 mais o nosso erro. Realizando as contas, nós vamos ter que t, nesse caso, é aproximadamente 41,617. O que isso quer dizer? Basicamente que esse percurso provavelmente vai durar por volta de 41, 42 minutos. É importante ressaltar que quanto mais observações, mais valores nós usássemos nessa conta, mais preciso seria o nosso resultado. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que tenha ficado claro como é que a álgebra linear pode ser aplicada para entender e projetar padrões de tráfegos no dia a dia. Agradecemos pela sua atenção e esperamos ter contribuído com uma nova forma de enxergar a álgebra linear em situações reais.